Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando aí sempre na sua casa, na sua telinha, domingo às 7 horas da noite, reprise aos sábados às 21 horas e em muitos outros horários alternativos que a emissora Santa Cecília TV vem veiculando Fronteiras da Ciência. Também pode nos assistir pela internet no santaportal.com.br/TV, tá aí na telinha. E se você perdeu o programa, quer assistir em outra data, mais para frente, qualquer coisa assim, não tem problema. Acesse o YouTube, entra no canal Fronteiras da Ciência 2019. Olha, hoje é o dia daquela dupla mais conhecida, mais requisitada em dezembro na Baixada Santista. Você liga a TV, eles estão lá. Você liga a TV, eles estão lá. Porque todo mundo gosta. Quem não quer saber sobre as previsões astrológicas para o seu signo em 2019, o que dizem os astros para o próximo, para 2020, né? O que dizem os astros para o Brasil, para tudo, né? E o seu particular, obviamente. A gente tem sempre essa curiosidade, por isso, eles são as pessoas mais requisitadas. Eles cobram mais caro para estar aqui nesse dia, né? O Jorge Ferreira, e a Márcia Bernardo, a quem agradeço, que são parceiros do Fronteiras da Ciência, né? Então, são amigos da gente. Então, agradeço muito pela presença de vocês aqui, como sempre, viu? Agradecemos você também, né? Imagina. Por nos chamar. Somos já é uma tradição, né? Vocês estarem aqui, é uma tradição. Deixa eu só dar um recadinho bem rápido, a gente começa então a falar já das previsões, logo de cara. O recadinho vem da taróloga Márcia, porque é outra coisa também que as pessoas gostam de saber para 2020, o próximo ano, fazer, né, abrir as cartas para ver o que dizem em relação à sua vida. Ela lê passado também, coisas que já aconteceu, lê presente e lê futuro, em 3 etapas, começando com o alinhamento dos chakras, depois joga o baralho cigano, depois o tarô, e depois dessa terceira etapa, você faz a pergunta que você quiser, que ela então vai te responder, tá bom? Se tem alguma curiosidade, tá aí. Pode matá-la através da Márcia Tarógola, que ela tem mais de 40 anos, respeitabilíssima nessa conceituada área da adivinhação através do baralho cigano e do tarô. Bom, é só agendar. Pode mandar o WhatsApp no 97403-0355. Vou repetir, 97403-0355. O DDD é 13, que é da Baixada Santista. E o consultório dela fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 313, Sala 1, Altos, em Santos, tá bom? Só com a hora marcada. Jorge Márcio, obrigado mais uma vez. Eu tive aqui a semana passada com o Américo Barbosa, e o Américo Barbosa mandou fazer uma pergunta para vocês e vou fazer logo de cara. Quando eu falei que era vocês que estavam aqui, ele falou assim, então já pergunta para o Jorge e para a Márcia sobre o alinhamento que vai ter, acho que no mês de março, ou abril, é março? Janeiro. Janeiro? Fevereiro, março. Fevereiro e março. Fevereiro, março. De 3 planetas, é isso? Janeiro, fevereiro e março. Não, 3 planetas estarão em Capricórnio durante o ano todo. Mas fevereiro e março vai ter um quarto. Um quarto, ele falou que isso. Que é o Marte, que também estará em Capricórnio, né? Então, assim, é um ano... Até assim, é bom a gente ressaltar, porque tem aquela história do regente do ano, que falam muito, isso daí não tem importância. O importante, neste ano de 2020, é justamente essa presença de 4 astros, na verdade, 3 astros lentos no signo de Capricórnio. E vai ter, nesse período de fevereiro, março, o Marte, que passa em Capricórnio. Que é o quarto. Que daí fica o quarto. Ele falou isso no programa, ele até brincou de ser astrólogo aqui, aí eu perguntei, mas o que representa? Ele falou, você vai perguntar semana que vem para o Jorge e para a Márcia. Então, agora eu vou perguntar para vocês, o que significa isso, então? Na verdade, a gente pode até começar a falar de 2020 sobre isso. Márcia acabou de citar sobre regência do ano, né? Tá. Todo ano é dada uma regência do ano passado e tal. E ano passado, inclusive, foi lançada uma revista que a regência ia ser Vênus. E tiraram as revistas todas da banca, né? Porque na verdade foi Saturno, porque o ciclo mudava. Só que nós, em astrologia, não trabalhamos com um astro regente. Só no Brasil que se faz isso, né? A não ser que quando o Sol entra em Áries, no dia 20 de março, que começa o ano, o astro que prepondera, tem uma série de técnicas. Mas em 2020 acontece um alinhamento planetário muito sério, no dia 12 de janeiro, Saturno com Plutão em Capricórnio.
Eles já estão em Capricórnio, ambos. Saturno entrou em 2017, finalzinho de 17, Plutão entrou em 2008 em Capricórnio. Eles se encontram exatamente no alinhamento planetário, dia 12 de janeiro. Isso ocorre a cada por volta de 40 em 40 anos que acontece essa conjunção. E é um marco de grandes mudanças mundiais. Não é Brasil, é mudança mundial. Do planeta Terra. Do planeta Terra. No aspecto Isso, mas social, mudança... econômico, governamental, políticos, leis. Só que, além de Saturno e Plutão estarem em Capricórnio, Júpiter se encontra com eles. E até março, Marte também se encontra com eles. E olha só o céu. Dia 26 de dezembro de 26 de dezembro, ocorre um eclipse também em Capricórnio. Dia 10 de janeiro, um outro eclipse. Nós temos um céu farto para interpretações, mas uma fase muito séria para o mundo. Mas então, Muito quando sério. você fala em mudança, ela pode ser uma mudança boa, uma mudança ruim ou tudo. simplesmente mudança? Então, mas o que está, na verdade, é um processo. É. Isso já está vindo. Né? Dá para todo mundo perceber que o mundo está mudando, não é verdade? Sim, sim. Então, assim, a gente tem, nesses últimos anos, acompanhado quedas de governantes, países. O mundo anda tenso. Uma coisa que é muito marcante dessa relação de Plutão, Saturno, Capricórnio, é uma questão de que a gente está vivendo intolerância. As pessoas estão duras, intolerância religiosa, política, Sim, de verdade, raças, verdade. né? E está se acirrando. Então é um processo, isso é importante todo mundo entender. É um processo que está culminando. 2020, 2021, é um período crítico, a gente pode falar assim. E essa questão por ser Capricórnio e também tem um outro astro, que é Urano em Touro, a gente tem uma ênfase no elemento terra. Então está muito forte essa questão econômica, distribuição das riquezas, que os embates estão vindo muito daí, e os próprios recursos naturais, que estamos chegando num limite, não é verdade? Não é uma questão de umas pessoas que estão falando, está chegando no limite. Então, assim, há uma ênfase no elemento terra, que é importante todo mundo se conscientizar disso. E são mudanças agora da forma de lidar com os valores, com as posses, com os recursos. O Américo falou aqui exatamente sobre isso, que a gente ia ter grandes mudanças para 2020 e mudanças que podem ser boas ou ruins. Isso vai depender muito do enfoque de cada um. Foi o que ele me Sim. deixou claro. Pelo que eu estou entendendo, vocês também estão colocando nessa posição. Sim, posição. nessa Você posição. sabe que por volta dos anos 70, um astrólogo chamado André Barbeau, que infelizmente faleceu agora em outubro de 19, ele já fez um índice cíclico em que até 2020, esses alinhamentos planetários, nós estávamos indo com a flecha para o fundo do poço. Aí depois de 23 em diante, até a flecha ascende assim, muito bem. Ou seja, é um desenvolvimento mundial muito grande. Só que até lá, nós temos que, na verdade, descartar coisas. A natureza de Plutão é sempre dar luto. Luto para o velho para acontecer algo novo. Só que quem comanda toda essa história, tem um astro que comanda tudo isso, que é, na verdade, o astro Saturno. Então, se você perguntar qual é o astro que rege o ano de 2020, na verdade, Saturno vai preponderar, porque ele é dono de Capricórnio. E qual é a natureza de Saturno? Ordem, responsabilidade, compromisso, deveres e obrigações. Então, assim, hoje nós temos que fazer aquilo que é certo, correto, tá bem? Não só para nós, como para os outros. Puxa, você está falando igualzinho ao E Américo. sabemos semana fazer passada, né? escolhas. Legal. Porque é da natureza de Saturno, é a lei, é colocar ordem no universo, né? Aquilo que está como um caos, né? Colocar uma certa ordem. Só que para você colocar ordem, você é o pai malvado, né? É o pai ruim. O pai malvado sempre, na hora de Ninguém colocar quer ordem, isso, ninguém né? quer. né? Ninguém É o quer. rígido. É o que Mas aí exige, depois né? a ordem se estabelece, né? Porque Saturno Legal. tem a ver com colheita também. Então, nada está vindo do nada, Legal. de repente. Não, eu acho né? bacana quando vem duas pessoas, assim, duas, não no caso são três, porque vocês estão em dois aqui. Dois assuntos, Mas o né? Américo que vem de uma outra vertente diferente de vocês, falando exatamente a mesma coisa que vocês estão falando, a mesma coisa, a mesma. Ele até deu o gancho desse alinhamento para perguntar para vocês, e é o que ele falou também. Você igualzinho. sabe que esse astro Saturno, ele é considerado... Depende da gente, desculpa, só depende da gente mesmo. Você tem, sabe que esse tem astro critério. Saturno, ele é chamado do astro do karma. Ele é Senhor do considerado karma. o senhor
do karma. Ou seja, toda ação tem uma reação. Consequências. Né? Atos têm consequências. E hoje nós estamos tendo consequências, né, de atos que nós tivemos lá. É aquela velha história, para você mudar a consequência, você tem que mudar a causa. Por que a gente sempre se repete nos namoros, nas buscas, nas escolhas e nos erros? Porque a gente está partindo sempre do mesmo princípio. Então a gente sempre acaba errando. Este é um ano de você fazer escolhas corretas. Caramba, que coisa. Vocês viram o programa com a América? É impressionante. Vocês estão falando exatamente a mesma coisa. Nada contra, mas infelizmente. Não, nossa, é bacana. Eu acho legal quando converge, né, que a gente fica mais confiante em tudo isso. Com né? certeza. Como eu sei que leva-se um certo tempo para falar dos 12 signos, eu queria que a gente começasse, apesar de estar tão gostoso falar sobre isso. Tem mais coisas aí, tem mais coisas. Imagino que tem muito mais coisas. Mas se sobrar tempo, a gente volta para isso, tá então. Bem, pode ser? Sim. Porque senão eu vou ser cobrado dos telespectadores, vão falar acelera, assim. Então, agora. Então, eu queria começar para você de casa, né? Vamos começar com Áries, o primeiro signo do zodíaco. Sim. É isso, pessoal de abril? Então, começo eu. Então, voltando um pouquinho nessa questão do signo de Capricórnio, que estão diversos astros, tem alguns signos que vão sofrer mais isso. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Libra, desde que vocês vêm aqui, há 21 anos, Libra sofre nesse ano que vai acontecer. Né? Isso é alguma coisa comigo. Não, esse ano Libra vai ser terrível. Aí passa o ano e falei, e esse ano? Esse ano vai ser terrível, Libra. E o Capricórnio, que é o meu, que está toda a turma nele? O seu é o pior. Então, quer dizer, são signos, que são chamados signos cardinais, que estarão recebendo mais interferência, né, desse então, trio. Mais susceptíveis. Sim, desse trio que então vão estar respondendo mais a essas questões. Nada contra você. Bom, então vamos repetir o que você falou que eu achei legal. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, o assunto Saturno, Plutão e Júpiter está muito presente nesses signos. O que isso significa? Para ariano, é um momento ainda de atrasos para se preparar. Áries é um signo que gosta de tudo muito rápido. Então, arianos, é preciso ter mais paciência e é interessante o seguinte: ter noção daquilo que você precisa aperfeiçoar em você. Se a gente não está no momento de um grande avanço, vamos aproveitar para nos melhorarmos. É preciso ter flexibilidade frente às situações, investindo na sua formação. Uma coisa importante é ter consciência dos seus limites. E tem um fator também importante em 2020, que é Marte. Marte vai ficar estacionário no signo de Áries, por volta do segundo semestre. Então, ele fica se comportando como se fosse um astro lento, ficando muito tempo num signo. Então, o signo de Áries vai ter o seu regente no segundo semestre, ali, andando para lá e para cá. Isso ativa muito o lado mais precipitado, mais impulsivo do signo e com facilidade para se irritar mais. Então, principalmente no segundo semestre, ter critério, respira fundo. Tenha calma. Calma, paciência e saber até onde pode ir. Cuide de você, da sua saúde, cansaço, ossos, articulações. Cuidam mais dessa parte, é importante. Ok. Taurino, preste atenção que agora é a vez do Jorge com touros. Olha, taurinos, principalmente os do primeiro decanato. Decanato, leia-se como, começa sempre mais ou menos os signos por volta do dia 21, 22, os 10 primeiros dias, primeiro decanato, é onde justamente está a morada, Urano está transitando aí. O que significa desapego, mudança de hábito, e é uma fase, taurino, que você vive para se libertar e liberar coisas do passado. Sabendo que para você sempre é mais difícil. Por quê? Touro sempre é um signo de segurança, estabilidade e gosta muito do conforto, né? E da boca, que gosta de comer. Então é o seguinte, Urano este ano faz com que você mude o cenário. E assim, é tudo por surpresa. Pode ser que essas mudanças ocorram dentro de você, que você estabelece uma revolução e quer fazer uma trajetória de vida diferente, como também as circunstâncias externas, ok? Mudanças externas promovem alterações na sua vida. Esteja esperto e aberto. Para os outros decanatos de touro,
está uma fase também muito... Eu acredito que o signo de Touro esteja sendo, Touro e Virgem, um dos signos mais bem desenvolvidos para esse ano. Pelos aspectos que você tem de carreira, de intuição, tá bem? E de não só renovação, mas de você estabelecer e firmar os propósitos da sua vida. Os do primeiro decanato, só retornando um pouquinho, tornozelo, coluna e coração. Legal, bacana. Gêmeos. Gêmeos. Os geminianos estão ainda, principalmente os do segundo decanato, recebendo a influência do Netuno. Segundo e pegando um pouco o terceiro decanato, início. Netuno eu acho que tem a ver com ilusão, enganos, fantasias. E Gêmeos é um signo mais racional, mais leve. Então, geminianos, vocês podem ter um certo choque dos seus sonhos, das suas fantasias com a realidade. Então, prestem bastante atenção. Isso gera dúvidas, insegurança e se sentem mais ao sabor das ondas. Resolve uma coisa pela manhã, no almoço já está uma outra história, de tarde já tudo mudou. Então, não decida nada quando ainda não tiver 100% de certeza. Critério é muito importante. Para os geminianos também, no geral, é mais um ano de lidar com a sensibilidade, importante ter mais contato com a natureza, cuidado com a dispersão, atirar em muitas direções, busquem ter foco, lidem mais com artes, com sensibilidade, cultivem mais a espiritualidade, isso é legal. Sentindo energia baixa, se interioriza, procurem tratamentos mais naturais, isso é importante, para lidar muito também com a energia. E uma dica, foge de gente pesada que fica te sugando. Tá legal? Não é de obeso, né? Não é pesado de obeso, né? Não. É aqueles que vêm vampirizando. Entendi. Bom, de canceriano para frente, a gente vai para o segundo bloco, tá bom, Jorge? Okay, Segura aí os cancerianos. Deixa eu dar um recadinho no finalzinho desse bloco do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam de forma totalmente natural, sem efeitos colaterais. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Ele tem a clínica em São Paulo, porém atende aqui na Baixada Santista para você não ter que ir para lá. Muitas vezes as pessoas aqui procuram um excelente ortomolecular. Não tem problema, aqui mesmo. O Alberto Santini vem 2 vezes por semana aqui, tá bom? Então, vamos lá, é só você ligar no 3285-6993. 3285-6993, tá aí na telinha, DDD 13, né? Pode saber mais também acessando o site santiniortomolecular.com.br e o atendimento aqui na Baixada é no Smart Center, que fica na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Próximo bloco, vamos continuar de câncer para frente nas previsões astrológicas para 2020 com a minha dupla favorita, Jorge e Márcia Bernardo. É rapidinho. Olá, estamos aí no nosso penúltimo programa do ano, vamos reprisá-lo também, agora no último programa do ano, né? Na verdade é o penúltimo inédito, mas depois reprisamos novamente. Esse bloco é oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, especialista em tratamentos espirituais para quadros de pânico, depressão, ansiedade e fobias, estruturados em diversas terapias integrativas, dentre elas análise kármica, apometria, antigoécia, mesmerismo, hipnose, terapia de vida passada e terapias sonoras, atuando há mais de 20 anos aqui na Baixada Santista. Você pode conhecer melhor o trabalho do Palermo acessando o site magodaluz.com.br e também pelo YouTube. Basta acessar o canal José Carlos Palermo, Mago da Luz, onde você poderá assistir muito de suas palestras sobre espiritualidade com enfoque metafísico. Para agendar um atendimento individual com Palermo, ligue ou deixe mensagem no WhatsApp, está aí na telinha, 99
99-116-0195. Tá aí, eu vou repetir. 99-116-0195. Manda a mensagem que ele retorna com certeza. Então, eu estou hoje com a minha dupla, Jorge e Márcia Bernardo, e agora nós fizemos já 3 signos no primeiro bloco, vou repetir, Áries, Touros, Gêmeos, e agora é Câncer. Câncer. Cancerianos, vocês são regidos pela Lua e por isso vocês têm um toque completamente diferente dos outros signos, que é justamente o tema emocional. O que a Márcia tinha falado, nós tínhamos abordado no primeiro bloco, era justamente que Saturno, Plutão estão em Capricórnio, Júpiter e Marte. Tudo isso você vai sofrer essas influências. Não é sofrer de sofrimento, é sofrer as influências, ser afetado por essas influências. Do quê? Pressões externas, tá bem? Responsabilidades externas sobre vocês. Claro que nenhum desses combinam com a sua natureza, ou seja, a sua natureza emotiva de querer proteger, zelar e cuidar. Só que este ano é para você proteger, zelar e cuidar de você, tá bem? Você não pode esquecer disso. É um ano de pouco movimento? Sim, será um ano de pouco movimento, mas é um ano para você resolver as pendências que você deixou, principalmente pendências de passado, porque esses astros são mestres em trazerem situações do passado que você tinha esquecido ou tinha deletado, tá bem? Aquilo que ficou embaixo do tapete começa a aparecer. Então, comece a eliminar hábitos que não servem mais e dê luto para situações da sua vida. Outra questão, a parte justamente da saúde, tá bem? Queda, pele, ossos, dentes e enfermidades crônicas. Claro que não precisa ser todas essas e nem ser essa sequência, elas podem ser alternadas, porque você ainda tem um ano para conviver com isso. Então é o seguinte, também a natureza de Júpiter, fazendo aspecto com o seu signo, também pode trazer expansão que são provenientes de fora. Perceba uma questão que eu estou citando sempre, essas situações tendem a vir de fora para você e não partirem de dentro para fora. Então, as circunstâncias externas tendem a trazer e a mudar a sua vida, ok? Legal. E agora a Márcia vai falar do Jorge, que é leonino. Então você é de Leão, disso. né? Precisa lembrar Sim, disso. Precisa lembrar disso? Vou analisar o mapa dele. Analisa o mapa do Jorge. Então, leonino, preste atenção. O signo de Leão está recebendo um aspecto tenso de Urano, que é aquele astro que está afetando o touro, como o Jorge falou, que tem a ver com mudanças, com rebeldia, independência. Então, leonino, você vai começar a sentir cada vez mais um certo cansaço com a mesmice, a rotina, quer mudar, uma vontade de vivenciar coisas diferentes, sair daquele padrão. Isso é interessante, mas tem que prestar atenção para não jogar situações para o alto sem avaliar. Porque deu aqueles 5 minutos, não aguento mais isso, eu quero algo novo. O perigo reside nisso. Qualquer coisa nova, diferente, torna-se muito atraente e não foi lá muito bem avaliada a situação, tá? É o momento de abandonar certos personagens, quando a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente não é mais afim de fazer, muitas vezes porque outros cobram, e aí fica aquela questão até um pouco social. É uma época que a gente costuma deixar de lado isso daí. Cuide da ansiedade, fica forte com o aspecto de Urano, mais irritabilidade e vamos administrar imprevistos. Programa tudo direitinho, pá, tudo mudou, tem que ter plano B, C, D, porque não dá para seguir aquele roteiro. Explorem outras possibilidades, né? Não estranhe se você começar a sentir mais dificuldades para dormir. Fica muito acelerado esse período. Então, procura relaxar um pouco mais, baixar a bola, fazer atividades que te suavizem. Será muito importante isso daí. E use a sua criatividade. Isso o Jorge tem de sobra. Virginiano, é a sua vez. Virginianos, vocês são regidos por Mercúrio e todos esses astros que nós citamos até agora, Saturno, Plutão, Júpiter e Marte em Capricórnio, irão te beneficiar em 2020. Tá? Claro que sempre tem um porém nessa história. Netuno vai estar se opondo, principalmente ao segundo decanato. Mas trabalho, oportunidades, criatividade, tá? Viagem, tá bem? É um ano de viagens, de deslocamentos, viagem para o exterior e muito estudo. Lembre-se que
esses astros vão estar beneficiando o reconhecimento. Então, assim, tudo que você fez até agora, tudo que você estudou até agora, investiu até agora, você tende a ter o reconhecimento por isso. Então, assim, é trabalho, é dinheiro também, tá bem? Mas continue fazendo as coisas da maneira como você estava, tá bem? Tendo hábitos, sendo seletivo, crítico e analítico, que vai te ajudar bastante. Plutão te auxilia em reformas, não é reforma de casa, tá? Nem reforma do carro, nem da roupa, tá bem? É reformar a tua vida de uma forma que você pode estabelecer algo mais concreto para você. Mira, foca no que você quer, segue, porque você tem vários astros te auxiliando. Existem épocas na vida em que a gente é conduzido. E tem épocas da vida, períodos da nossa vida, que nós é que temos que conduzir o carro e não deixar para que os outros conduzam, ok? Mensagem dada. Ok, agora chegou a minha vez. A sua vez. Librianos. Eu acho que... Eu já vou antecipar, a eu coisa acho não que está não. boa, né? Então, por não estar boa, a gente não deveria justamente É para não deixar abordar librianos sobre ela. Não, tristes. não, já sei, pode falar, mas eu já sei o que vai. É sempre igual, vamos lá. Então, Jadir, Pra mim, como tinha sido dito anteriormente, certo. o Saturno, Plutão e o Júpiter interferem, né? Ativam o signo de Libra. Mexe muito com dúvidas, questionamentos sobre si. Pessoal, rumos, cobranças se sente também. Se cobre, muitas vezes as circunstâncias também cobram de librianos outras posturas. E há uma tendência a uma autoanálise maior, percebendo o que precisa melhorar, tanto em termos pessoais, como também em eficiência. Libra é um signo que tem uma tendência a valorizar bastante a beleza, a estética e o equilíbrio. Plutão é um astro muito diferente disso, porque Plutão mostra o lado difícil das pessoas e das situações. Então, Libra passa por um período de ter que encarar aquilo que muitas vezes não presta em si próprio e também na relação com os outros, tá? E lidar com o seu próprio poder. Isso é interessante. É uma época de descartar situações, coisas que já cumpriram o seu papel na sua vida. Não adianta querer segurar, porque já foi. Então, vai lucrar deixando ir. E no segundo semestre, vem a oposição do Marte, que vai estar em Áries. Vai dar um lado mais também de impaciência e pode sentir que o ambiente anda muito tenso e confrontador. Pode passar por situações de embates com outras pessoas. Então, será preciso ter calma, evite excessos. É um ano para menos. Esses signos todos que estão recebendo essa relação do Saturno e do Plutão, tem que lidar com isso. É um ano mais de economia, de menos, de priorizar. Isso é bastante importante. E do aperfeiçoamento também. Ok, legal, Tá bacana. vendo? Não foi tão Ela difícil amenizou, assim. ela deu uma amenizada, É, mas tudo bem. Ela foi paga para Ah, amenizar. ela foi. Foi bem paga, inclusive. É que senão ele não me chama mais. Eu lembro que o Libra era mais caro. Escorpião. Escorpião, vocês como próximos de Touro, que Touro está recebendo Urano nessa renovação de vida, Escorpião, você está recebendo a oposição de Urano. Então, fique aberto aos imprevistos. Mas tem uma questão também aí, né? A questão da ousadia. Urano sempre faz com que a gente mude a trajetória e ouse mais. Você, Escorpião, é um signo da água, intenso e denso, e não combina com Urano. Por quê? Escorpião gosta de controlar as coisas, gosta de manter o poder, mas do controle. E Urano fala assim, muda a vida, muda a trajetória, faz um cenário novo de vida e veste o teu personagem. Então é isso, você pode ter muitas revelações agora e ter que vestir um personagem novo na sua vida, mas o teu personagem e não colar o personagem de alguém. Só que é o seguinte, Escorpião, você está recebendo agora aspectos muito fluentes de outros astros, de Saturno, de Plutão, de Júpiter e de Netuno. Isso tudo te auxilia e dá avanços na vida, né? Como eu falei do anterior, no caso do Virgem, para conduzir o carro, eu também mantenho essa mesma proposta para você. Ou seja, conduza o seu carro, faça diferente, invista na sua vida profissional e principalmente nos estudos que podem te auxiliar e dar um salto na sua vida. Não é um salto grande, mas é um bom salto na sua vida. E tem uma questão também. Quando a gente fala de espiritualidade, tá bem?
é para você fazer um contato com o além, com alguma coisa que você nunca fez na vida. Só que quando você faz o contato lá em cima, você também tem que dar aqui para baixo. Então, assim, você tem que contatar em cima e depois também reverter isso em ação social. Faça isso que a sua vida vai ter um desenvolvimento belíssimo. Legal. Vamos fazer nesse bloco ainda mais o Sagitário? Sagitário, tá ok. Sagitário teve em 2019 o Júpiter, que é o seu regente, nesse signo. Então, sagitarianos, muitas oportunidades surgiram, um ano que abriram-se portas de possibilidades de crescimento. E agora, 2020, seria interessante realizar, concretizar essas propostas que apareceram, tá? Fora isso, principalmente os do segundo decanato e começo do terceiro, estão recebendo a influência do Netuno, que é um astro que traz mais enganos, confusões e muitas vezes dúvidas sobre rumos a serem tomados. Quaisquer coisas que vocês queiram desenvolver, analisa, tenha critério, pergunta para pessoas próximas que também não estejam recebendo influência de Netuno, para terem a certeza e o bom direcionamento das coisas. Por quê? Porque há um perigo de encantamentos. Situações muito fáceis tendem a atrair e depois vão se revelar não tão fáceis assim e o retorno não seria daquela maneira que você havia imaginado. Segundo semestre, Marte lhe dá mais energia, bom para avanços, irem atrás daquilo que vocês querem levar adiante e nas horas vagas ou em diversas horas, cuidem mais da sensibilidade, das artes, estejam mais em contato com coisas suaves. A espiritualidade está bastante forte nas pessoas desse signo. Legal, bacana. Vamos deixar para o último bloco, então, Capricórnio, Aquário e Peixes. Peixes, certo? Deixa Aquário e Peixe somente. Você quer, não precisa falar de falar de Capricórnio, Capricórnio, que é a Márcia? Ela já conhece mesmo, né? Eu já sei. Você já sabe, né? Aliás, antes por que vocês sempre fazem assim? Você faz o dela e ela faz o de você? Tem algum critério para isso? Não. Você, há muitos anos atrás, é quem marcou de começar pelas damas Áries, aí depois Touro. Aí ficou esse foi, registro. isso. Mas também é melhor, né? Eu falo dela, ela fala de mim. Fala, Tá bom. fica parecendo Pela que favorece o Pela signo. frente. E pela frente, inclusive. né? Tá certo. E muitos momentos em contato com a natureza. Vai acontecer de 7 a 9 de fevereiro de 2020, dá para se planejar bem, né? De 7 a 9, deve ser um final de semana. Programação completa, se você quiser, pelo WhatsApp 988330341. Segura mais um pouquinho aí que eu vou repetir. 988330341. Se você não conseguiu anotar, depois entra no site do Fronteiras que você vê, tá bom? Você pode ir lá também, que fica na Dino Bueno, 55, salas 1, 2 e 3, em Santos. Segundo recado vem do Núcleo de Estudos sobre a Expansão da Consciência para o Desenvolvimento Humano. Você sabia que a fotografia do campo energético é capaz de verificar as questões emocionais que estão adoecendo o seu corpo físico e que isso pode ser feito através do alinhamento dos seus chakras? O Núcleo de Estudos sobre a Expansão da Consciência para o Desenvolvimento Humano apresenta a máquina de bioeletrografia. Agende sua sessão e descubra como está a sua energia. Vamos ver a foto. Essa é a foto da máquina e com essa máquina você pode ver tudo através da tela do computador, cada detalhe, coisas que você ainda não sentiu, não percebeu, mas que está propenso a ter. Eu passei por essa máquina já por 2 vezes, primeira vez com o professor Sidney e depois com a Natália. É extraordinário, você sabe tudo precocemente, tá bom? Muito legal. Nesse caso, os especialistas são a Natália e o Tiago. Basta você mandar mensagem nesse WhatsApp 99 131 1600. E o último recadinho vem da terapeuta Eliane de Queiroz, com atendimento com a mesa radiônica, essa mocinha bonita aí. A mesa radiônica é um instrumento de percepção e transmutação de energias utilizado para gerar harmonia e coerência em todas as áreas da vida da pessoa em atendimento. Após o tratamento, as mudanças ocorrem naturalmente dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. Os atendimentos são feitos com hora marcada, de forma presencial,
e online. Então, para você passar pela mesa radiônica, que inclusive também faz previsões, basta mandar mensagem no 99-172-9798. O consultório da Eliane de Queiroz é na rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos, Marapé, pertinho do Canaã. A Escola Santista de Astrologia também a gente vai falar no terceiro bloco, tá bom? E se você perdeu alguma informação da agenda, de rodapé não conseguiu anotar um telefone, um WhatsApp, não conseguiu, não tem problema. Acesse o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br e depois clique em Agenda da Semana. Todas as informações você encontra nesse campo. Voltamos já. O programa de hoje são sobre as previsões astrológicas para 2020, no contexto geral do planeta Terra e depois de cada signo, que é o que a gente vem fazendo agora nesse bloco, com Jorge e Márcia Bernardo, que estão comigo no Jornal da Aula já há muitos anos e agora também estão na tribuna, né? Fazendo a tribuna também, né? Aliás, eles estão em tudo, né? E a Saudade FM também. E a Saudade FM. E na Rádio Saudade. Na Rádio Saudade também, está em todo lugar, essa dupla é fantástica. E, bom, esse bloco é um oferecimento da Loja Merlin, que comunica que está lá os artigos para o ano novo, né? Começando com o famoso banho de ano novo, chegou uma remessa nova, o André mandou avisar, é aquele, né, banho que você toma no dia 31 de dezembro e depois o outro, segundo, no dia 1º de janeiro, para limpar todas as energias, né? Trazer coisa nova. Também tem lá a pedra de 2020, legal para você dar de presente de Natal, né? Com excelente qualidade e ótimo preço. E o almanaque Wicca de 2020 e muito mais. Incenso, livros religiosos, esotéricos. É um bom lugar para você comprar um presente de Natal num preço bem módico, um precinho bom. É o melhor preço do mercado, Loja Merlin, que fica na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Então vou repetir, Loja Merlin, Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Jorge, a sua vez, com Capricórnio. Capricórnio, talvez vocês já tenham entendido mais ou menos qual é o recado para vocês desde o começo desse programa. Por isso que a gente até dedicou um tempo maior para o signo de Capricórnio. Até porque Plutão está em Capricórnio, Saturno, Júpiter, Marte vai se juntar a Capricórnio, a linha eclipses em Capricórnio durante o ano. Então, assim, é um ano de grandes escolhas para vocês. Eu acredito, estou partindo do princípio que todos esses astros vão trazer pressões para você. Sim, pressão, responsabilidade, exigências demasiadas em tudo. Vocês terão que tomar muito critério e cuidado com saúde. Por isso, mude a alimentação, faça uma dieta alimentar e vá fazer um check-up. Se cuide e se trate. Só que essa entrada de Júpiter, eu realmente estou assim meio que confiante que ele vai trazer também saídas muito criativas. Vou fazer um cenário aqui, montar um cenário. Saturno é dono da casa, entra Plutão como visita, entra Marte como visita e entra Júpiter como visita. Todos eles são visitas de Saturno, mas Saturno é o dono da casa, ele que representa o Senhor. Né? Então, assim, se ele representa o Senhor, a sua atitude este ano será muito importante. Atitude consciente, não é para se enganar, não é para se deixar levar, nem fazer corpo mole. Este é um ano de muito critério pessoal, muita maturidade. Tudo que você aprendeu até hoje na vida, fica com o que é bom e descarta aquilo que não presta. Este é um ano muito importante para a tua realização profissional. Quando eu digo isso, é assim, você está satisfeito realmente com aquilo que você optou na sua vida? Ok, se não estiver, é um ano muito difícil para você. Agora, se você entrar na linha, numa estrada que tem a ver com a sua vocação, vai ser mais fácil. Fácil que eu digo assim, não é que as portas se abrirão. Este é um ano onde você terá que produzir para ver um retorno e um resultado. Até porque o teu planeta regente, que é Saturno, que é chamado Senhor do Karma, estará presente. Então, assim, todos os atos que você fizer vão ter consequências imediatas, tá bem? Não é rapidinho. Então, assim, o movimento é pouco, então se cuida e se trata e conserve a sua energia pessoal. Recado dado. Okay. Bom, faltam ainda Aquários e Peixes, mas pelo que eu entendi até o prezado momento, que o signo mais pesado para 2020 é Capricórnio. É o mais preocupante para os capricornianos. Não.
Não é Não isso? tanto, porque... Então eu não entendi nada. Não, não é isso. São aqueles 4. Não, eu digo a nível de preocupação, não é isso? A preocupação, a gente pode dizer Seriam assim, os é um 4. signo que terá mais empenho este ano, né? Empenho de várias reformulações, que já vem tendo também, né? Não só as pessoas de Capricórnio, como ascendente em Capricórnio, Não, eu ter achei a lua assim, em vocês Capricórnio, mais é uma enfáticos, pressão muito forte. Eu senti É uma que- ênfase maior em Capricórnio. O aspecto que Capricórnio está recebendo é de conjunção. E é menos tenso, vamos dizer assim, até, do que seria os que recebem de 90 graus, que é Áries e Libra, e o de 180 graus, que é Câncer. Lá tá a Libra de novo na história. Tudo bem. Mas é tenso também, entendeu? Mas a conjunção pode ser até mais produtiva, né? Assim, num certo sentido, né? Conjunção de Saturno, é até mais... Mas sob pressões, né? Sim. A gente geralmente Mas nada é traça fácil. esse aspecto de Capricórnio, porque assim, é quase que de 10 astros, né? 40% está em movimento, está nesse É que movimento eu já- lento, movimento lento, né? Então, na minha família são 4 pessoas de Libra, incluindo eu. Os 4 librianos tivemos problemas esse 19. ano. Em 2019. Porque já problemas estava no começo. saúde. Nós já Saúde, falamos, os 4 de saúde, os 4 de saúde. Esses astros pegam na saúde. Pegam. Esses- E cada um da sua forma, é. né? Cada um da Eles sua Em forma. 2020 continua isso. Continua. Sim, já Que aí disse. vai para segundo decanato. Então, se eu pro sobreviver a terceiro. 2020, melhora. Não, sobrevive. A gente sobrevive a tudo isso. Só que assim, a questão é, por que alguns arianos, cancerianos, librianos e capricornianos sofrem mais e outros sofrem menos? Maturidade. Maturidade. Vem o problema para você e você tem que ser flexível. É um ano que nós temos que ter muita flexibilidade, tá? Principalmente esses signos. O problema vai atingir você, só que você vai ter que saber Como é que lidar você vai com lidar, ele. né? A maturidade ajuda muito É. a você suportar, perseverar, ter paciência, se auxiliar e auxiliar o outro E também. encontrar saídas, né? Isso. Daí. Legal. É. Então, Aquário. Aquário. Aquário está recebendo a influência de Urano, que é o seu astro regente. É uma influência mais tensa. Então, aquarianos que já são mais independentes, é um signo relacionado à rebeldia, à liberdade. Esses fatores, essas características serão acentuadas, né? Querendo o novo, o diferente, sair da mesmice, é uma questão que vai ficando muito forte. E preste atenção, aquarianos, para vocês não exagerarem, muitas vezes, naquela percepção de que estão te controlando, porque com esse aspecto de Urano, de repente você pergunta para o aquariano, mas você está indo aonde? Nossa, eu vou onde eu quero. Você não tem uma resposta muito Atravessada. agressiva, quando é uma pergunta boba, né? Porque justamente qualquer tipo de intromissão fica muito séria nessa época, justamente porque querem independência, liberdade. É importante buscarem outras coisas na vida, coisas diferentes, aqueles lugares que você nunca foi. A criatividade fica forte, mas muitas vezes de uma forma um pouco errática. Então, vamos ter disciplina, cuide-se, saia um pouco da internet ou de muitas informações à noite, porque você pode ficar ligado demais. Então, vamos desacelerar. É importante ser sincero consigo mesmo. Aquelas situações que você não quer mais levar adiante, dá um jeito de eliminar. Não fique carregando coisas que você não quer mais fazer. E uma coisa que tem muito a ver com vocês são atividades relacionadas ao coletivo, ao social. Façam. Se envolvam em atividades com grupos, outras pessoas, para levarem adiante projetos que tragam benfeitorias para o coletivo. Ok. E a gente encerra então com peixes. Então, os piscianos, vocês têm acompanhado a trajetória de vocês, o astro Netuno, que é o regente. Só que este ano ele vem acompanhado de bons aspectos. Todos esses astros em Capricórnio, eles sugerem aí relações benéficas para com vocês. Então, assim, é bom porque vocês vão estar pisando em terrenos menos arenosos que vocês pisaram até hoje. O que acontece quando a gente está sob a influência de Netuno? Sensibilidade demasiada. A imagem fica muito forte, o sonho fica muito forte e você vai sempre querer ir de encontro a algo
que é dentro de você que está e do seu imaginário, da sua fantasia. Muitas vezes fora não está acontecendo. Cuidado com isso. Já foi citado aqui sobre Netuno, sobre o canto da sereia, né? Ou seja, sobre o encantamento. Você fica iludido por uma situação. Então, critério. É um ano de espiritualidade em alta, tá bem? Espiritualidade em alta é sensibilidade em alta. Então, procure uma filosofia de vida ou procure uma prática, seja budismo, seja meditação, seja yoga, o que você gostar de fazer, tá bem? É um ano onde você pode estar desenvolvendo uma ação social. Isso que é muito importante você entender. Você agir socialmente em função do outro. Até porque os piscianos têm uma grande tendência a sentirem a dor do outro. E esse de sentir a dor do outro, tá? É porque você também já passou por essa dor. E este ano, isso está muito potencializado. Ajude primeiro a si próprio, depois você ajude outras pessoas, ok? Jorge, não sei se você me permite, posso ver seu material? Não? Meu Permite? material? Você Pode. ver? Não, Por quê? Ver? Me manda. Essa papelada? Essa papelada. Manda aqui. É isso mesmo que eu quero. Eu quero mostrar para todos a cola dele. A cola. Eu estou aqui tentando ver a cola dele para ver se eu consigo antecipar alguma coisa. Não dá para entender nada. É Pois chinês. Veja a cola dele, é isso que eu quero mostrar, por favor. É ideograma isso aqui. Né? É chinês. Vê se A alguém gente faz entende isso alguma há coisa. anos. Ele olha para isso aqui e sai falando meia hora. Ele olha para isso aqui, ele olha isso aqui e sai falando. Meia hora falando, olhando para isso aqui. São símbolos que a gente interpreta. Se você quiser aprender esses símbolos que interpreta, então pode procurá-los na Escola Santista de Astrologia. O Vitor estava colocando os caracteres, tá aí mais uma vez. É o 32, é isso? 3284. Tá errado lá? Lá tá 33? 3284. E o outro 9714. É 3284. 3284. 3284, Vitor. É 3284 Uma 9714. Ele corrige me lá, deu já branco posta. agora. O outro é O outro é 3394. 3394 9714. Um é 3284 9714. O outro é 3394 Eu não sei, eu gosto de deixar um só, porque senão as pessoas se atrapalham em copiar. Eu prefiro. Então, É o tá, agora tá certinho lá. 3284. Então esse é o Isso, telefone. Então se quiser fazer o seu mapa astrológico, a minha esposa vai fazer. Ele falou que vai fazer agora no comecinho do ano com vocês. Existe mapa, existe previsões, existem é. cursos na escola também, atendimento de tarô e tal. A gente está sempre anunciando aqui, né? Sim, Né? sim. Então 3284-9714, tem também o site escolasantistadeastrologia.com.br, né? Lembrando que vai ter a excursão do fenômeno do algodão, que eles sempre levam todo Isso já mês. Sim. 29 de janeiro. Está programado para 29 de janeiro, então dá para você já, porque lota, então agendar com antecedência. E vai ter formação de novas turmas para 2020 de curso básico de astrologia, para quem quiser aprender, lá na Escola Santista, e também curso de tarô, né? E ao longo do ano vão tendo vários cursos, né? Então, tá aí o site, mas vamos deixar o telefone. Horário comercial de preferência, né? Vocês vão colocar aí no WhatsApp lá? Não, precisa colocar Já o tem. Já. Eu não sei de cabeça. É 997467839. Então me passa da próxima vez o Passo WhatsApp, sim, que a gente vai passo começar a veicular o WhatsApp. É verdade. Que está Tá. mais fácil para as pessoas hoje em dia. Tá. Sim. Né? Tá todo mundo preferindo o WhatsApp, né? Fechado, passo. Então, mas está lá, por enquanto, 3284-9714. Fechado. Né? Fechou? Fechou. Então tá bom. Dá para você fazer uma escala assim? Eu sei que é muito, né? São muitos detalhes, depende do ascendente da pessoa, depende de uma série de fatores para você poder dizer para uma pessoa se será um ano propício a coisas boas ou não, né? Mas só a grosso modo, vocês falaram, por exemplo, Libra, Áries não está muito bom. Depois vem Capricórnio também, né? Mas dá para criar uma ordem assim? Por exemplo, qual seria o signo que estaria mais sendo favorecido para 2020? Virgem está bem, principalmente primeiro decanato, né? Que não tem... Virgem é um signo que está bem. Touro, né, Virgem. mesmo. Eu já tinha citado aqui, Tinha que os tava bem, taurinos touro, estavam com muitos astros a favor, né? E os virginianos também. Principalmente do primeiro decanato, os virginianos, segundo, porque tem um pouco da confusão, mas são os Tanto os Virgem signos, quanto Touro do primeiro decanato. Mas Áries, Não, Câncer, touro. Libra e Capricórnio não está no top da linha Não, também. não estão. Não serão top de nós não top de linha. estamos, já diz. Tão mal. Mas, desde que vocês vêm aqui, eu sei que Libra não está bem. Não, né? não exagera, vai. Tem
Sagitário e Gêmeos recebem mais Netuno, mas os do primeiro decanato estão mais neutros, Também. na verdade, assim, não estão sofrendo tantas interferências. Mas o que é importante, eu vejo, para esse ano ter em mente, é que isso tudo que a gente falou desde o começo está afetando a todos. A todos. A todos. Porque se afeta o planeta Terra, como vocês estão falando. Está afetando né? a todos. Então, essa questão de priorizar, de realmente se focar no que é importante, menos, é um fator que é necessário nesse momento para todo mundo. Existe né? um dia que você pode eleger, assim, um dia que talvez seja o ápice da não prosperidade, da coisa ruim? Existe? Não, mas Jadir, você está citando você tá fazendo uma pergunta, um questionamento que é o seguinte: todos nós vivemos de uma forma ou de outra, sendo daquele signo, tendo o ascendente. Sim. Até lembrando que o ascendente é muito importante também Sim. para tudo que nós citamos aqui. Sim. Se você não sabe o seu ascendente, passa um e-mail para a nossa escola, entra no nosso Facebook e a gente pode calcular para vocês. Tá lá o endereço, que é na Rua A gente pode calcular para vocês. Mas é assim, vivenciar, tá, esses aspectos, ninguém morre com isto, tá? Sim. Até porque tem uma marca. Mas eu acho muito importante você saber que você comprou uma viagem, que você vai passar um mês numa casa de praia, está comprada já um ano antes. Aí começa a avisar que vai chover, né? Então, assim, você não vai de moto, não vai levar sunga, né? Você vai se paramentar de uma outra forma. Então, assim, vou Serve passar... para você tomar as Vou precauções. vou ter esse lazer, mas eu vou ter Precauções. precauções. Se prevenir, né? Porque às vezes o que acontece? Esse é o propósito. Você começa a querer bater de frente, né? Querer bater de frente por um assunto que não está a seu favor. Assim, nós não detalhamos situações aqui, né? Situações familiares. Em cada signo a gente pode detalhar. A gente fala um pouco de saúde, mas pode detalhar situações familiares, situações afetivas, que às vezes a pessoa pode estar numa fase de rompimento. Por exemplo, quando a gente fala de touro e escorpião que está recebendo Urano, é que ela quer se libertar. Então, muitas vezes, um relacionamento que está por um fio, quando o Urano está em cima, ele corta. Não é que ele corta, você realmente tem um movimento interno que você ousa a mudança, tá bem? Como a gente fala assim, o taurino é meio mais seguro, né? Mas vamos ficar dessa forma que está, que com o tempo isso muda. E às vezes não muda. E Urano fala assim, ouse, mude você e faça uma trajetória de vida diferente. Por isso que muitas vezes vocês são consultados também para a escolha de uma data de alguma coisa importante, como a abertura de uma empresa, né? Uma cirurgia ou alguma coisa. Casamento. Casamento. Separação. Separação também? Você pode escolher também data para você desvincular de vez daquela relação social ou conjugal. E muitos desses astros, na verdade, indicam, que nem o Urano, que o Jorge falou, e mesmo o próprio Plutão, são situações que já vêm na pessoa. Nada é de repente. Aí, até depois de um tempo, quando você avalia aquele período, você fala, não, realmente, tinha que dar um basta em algumas coisas. Aquela época foi meio conturbada, mas a partir disso, a minha vida caminhou para um outro ponto, eu abri uma outra frente, agora estou mais em contato comigo mesma. É um propósito que está aí. Então, a gente tem que passar por algumas questões, muitas vezes, encarar uma época de mais dificuldade, para depois poder ir para uma outra mas deixa eu situação. fazer uma pergunta de leigo. A gente está quase em cima da hora, Tá. mas eu queria fazer uma pergunta de muito leigo. Que nem assim, uma pessoa que estava muito bem de saúde, como o Gugu Liberato, que numa coisa boba, Um acidente, né? despencou, bateu a cabeça no móvel, morreu, né? Uma morte assim estúpida, né? Isso, Sim. existe alguma coisa nos astros que apontam que pode acontecer algo chato, desagradável? Ele era ariano, né? Eu não sei. Ariano. Esta previsão está recebeu no mapa da pessoa. Da mapa dele. Mapa de nascimento dele. Mapa de nascimento, as pessoas Aí é podem saber algo específico. assim. Aí é específico. É específico, né? porque aí você não fala assim, todos os signos de Ares agora irão morrer e cair. Você não pode falar isso. Vão ter né? acidente, não é Você está assim. com uma propensão a acidente. Ares, Câncer, Libra e Capricórnio estão. Principalmente entre setembro e novembro, é quando Marte Ou entra seja, e detona Então tudo. essa é a palavra-chave. Propensão. Que você pode evitar se você tiver Pode evitar. conhecimento prévio. Sim. Isso. E que muitas vezes o quê? A própria irritabilidade da pessoa, muitas vezes, e uma agitação, faz com que sofra algum acidente também. Agora, o próprio mapa de nascimento da pessoa, ela tem essa indicação de morte violenta Legal. e repentina.
Jorge, Márcia Bernardo, nossa, como é muito bom, o tempo passa voando com vocês aqui, é uma delícia estar com Muito vocês aqui assunto, nesse né? período do ano. É muito gostoso, agradeço mais uma vez pela parceria, pela Obrigada a amizade, você. por esse programa maravilhoso que vocês nos proporcionam, viu? Nós que agradecemos. Agradecendo de Agradecemos. coração. E assim os telespectadores já não me cobram mais. Cadê o Jorge? Cadê a Márcia, né? Então estão aqui com as previsões. Eu achei que foi muito legal o programa de hoje. Obrigado de coração. E a semana que vem, o nosso último programa inédito de 2019 será com a médium Sueli Lopes Fernandes com o tema O Cristo Consolador, tá bom? Depois de tanta coisa ruim para Libra, não vou ser consolado aqui pela Sueli. Muito obrigado ao Jorge. Jorge, obrigado, Márcia, obrigado você, amigo telespectador. Fiquem com Deus. Antes só de encerrar, o que eu achei legal que tudo que eles falaram